tem muitas feiras fora do país que são feiras para você mostrar os lançamentos e uma feira de imagem da marca e tudo mais. A AgriShow é totalmente diferente. A AgriShow é uma feira que, além de você concentrar todos os lançamentos que você vai fazer, você concentra boa parte dos negócios ali que os produtores esperam para fazer aqui junto com os times comerciais dos nossos concessionários. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Do estúdio para a feira líder em tecnologia agrícola. Nesta visita à AgriShow, a Força do Agro bate um papo com Leandro Conde e Nilson Rigg, diretor e gerente de marketing da Case, uma gigante em máquinas, tecnologia e serviços para o campo. Leandro, mais de 180 anos, presente em mais de 160 países, 16 lançamentos só aqui na AgriShow. O que o Brasil, o agro brasileiro, representa para a Case hoje? Joyce, o agro brasileiro é a força global do agronegócio, né? A nossa representatividade é super expressiva, né, nas exportações, somos líderes em vários segmentos, laranja, café, soja, tem mais de segmentos aí que nós somos os maiores produtores do mundo, né? Então, o Brasil e a América Latina é uma região super relevante e importante para a Case. E a Case tem equipamentos, máquinas, desde o plantio, a colheita, até antes para pulverizar, enfim, em todas as culturas. Para todas as culturas, nosso portfólio é completo, né? Desde tratores aí na faixa de 80 a 100 cavalos. Nossos clientes são sempre profissionais, tá? Então não importa o tamanho dele, o perfil do nosso cliente é o cliente profissional. Mesmo que ele seja uma pequena propriedade no sul do Brasil que vai usar um trator de 100, 110 cavalos, até os nossos mega clientes, né, que são os grupos que a gente chama de Ag Leaders. Os nossos Ag Leaders são os mega clientes que usam os nossos maiores equipamentos, e aí para todo o ciclo produtivo, né? Plantio, cultivo e colheita, nós temos uma linha completa. Hoje vocês têm quantos produtos no portfólio? Você tem produtos, serviços, tecnologia, de uma forma geral? Agora, com a questão da conectividade, nós estamos dando um impulso muito grande à questão dos serviços, né? Nós já temos aí o conceito de não separar produto de tecnologia. Para nós é uma solução, né? Então, quando o cliente compra um trator, por exemplo, ele já traz com ele a conectividade e já traz também a possibilidade de receber serviços conectados, seja da revenda, do suporte de fábrica ou do próprio dono da máquina, que através do seu celular pode acompanhar a máquina em tempo real. 100% do nosso portfólio hoje já é conectado. E por falar em portfólio, Leandro, vocês têm aí o planejamento de renovar todo o portfólio até 2028. Como está esse processo? Perfeito. A gente começa aqui na AgriShow, já são 16 lançamentos que a gente está fazendo aqui na feira, são 10 lançamentos de novos produtos e 6 lançamentos de novas tecnologias, e até 2028 a gente tem o compromisso de renovar 100% da linha. Então, alguns produtos que ainda estão vigentes, até 2028 vão ser renovados e atualizados. O Projeto Conectado é um grande laboratório dos nossos produtos e das tecnologias, onde nós aplicamos numa operação real, numa operação comercial, tudo que a gente cria em termos de inovação, né? E consegue checar os resultados numa operação que é comercial mesmo, né? Então, um cliente que adota as nossas máquinas e as nossas tecnologias consegue ter os ganhos em produtividade, em economia, em sustentabilidade, usando os produtos com as propostas que a gente tem das tecnologias, entendeu? É tudo aplicado na vida real, um grande laboratório. E ela nasceu com o intuito de justamente mostrar para o produtor que, conectando as suas máquinas e utilizando as tecnologias, você vai pagar o seu investimento, seja na conectividade que você vai ter que fazer, seja nas tecnologias das máquinas. Por quê? Vou dar um exemplo para você, Joyce. O fato de você monitorar as máquinas remotamente. Você está vendo suas máquinas conectadas, você vai otimizar a sua operação, consequentemente reduzir o tempo de máquina ociosa e gastar menos combustível. Isso reflete diretamente no bolso do produtor. Então, o investimento se paga com certeza. Isso e vários outros exemplos que a gente tem lá de tecnologia de aplicação, de redução de uso de insumo. E no final das contas, o produtor reduz o uso de um insumo, ele gasta menos dinheiro, então ele vai ter uma margem melhor da produção dele e ele também está sendo mais sustentável
garantir uma pegada de carbono menor também. E as mudanças climáticas, elas estão muito aceleradas, né? O cenário de negócios, a gente sabe que está sempre volátil, mas a safra não espera. E quem trabalha com equipamentos tem o desafio de estar sempre à frente. Porque não dá para correr assim, correr na frente. Né? É isso aí. As janelas vão ficando cada vez mais curtas, né? A janela de colheita, a janela de plantio, chove, etc. Então, o que o produtor precisa é de performance, disponibilidade de máquina e a tecnologia para auxiliar ele nesses momentos que vão ficando cada vez mais apertados. Agora, Nilson, vocês, né, de olho na inovação sustentável, estão aí desenvolvendo motores movidos a etanol. Vocês já fizeram testes anteriores há 10 anos e agora vocês estão próximos de atingir o resultado aí esperado. Bom, o etanol é a nossa proposta de combustível alternativa da marca, né? É a tecnologia que nós adotamos e estamos apostando toda a nossa energia, todo o nosso trabalho. Isso não é de hoje. A gente já, há uns 10 anos atrás, fez uma primeira tentativa de adoção do etanol em motores de ciclo diesel, que a gente chama uma construção de motor mesmo para diesel, e nós não chegamos nos minutos que nos agradaram, e então a gente deixou, né, essa proposta um pouco congelada até o momento aonde nós começamos a disponibilizar motores a gás. Esses motores a gás são de ciclo Otto, que é o mesmo motor que tem nos nossos veículos, que hoje aceitam o etanol, os motores flex, né? Então a gente pôde, a partir desse motor ciclo Otto, fazer a modificação de gás para etanol, né, tendo praticamente a mesma performance dos motores diesel. Então os primeiros testes que nós fizemos aí no final do ano, e vamos seguir esse ano o trabalho, já trouxeram para nós realmente uma perspectiva muito positiva do resultado e da capacidade do motor. Essa inovação deve chegar ao mercado quando, mais ou menos? Olha, a gente tem algumas fases, né, de trabalho. Primeiro, agora a gente está testando o conceito, a gente chama de engenharia avançada. Então, nessa engenharia avançada, a gente testa o conceito sendo positivo, aí sim se inicia um projeto oficial. Né? Quando eles falam um projeto oficial, realmente com um custo estabelecido, uma data para acabar. Geralmente, esses projetos nossos duram aí de 2 a 3 anos. Então, a gente vai trabalhar esse ano ainda nesse processo conceitual para depois iniciar o projeto, né? Então nós não temos uma data definida hoje, né? Eu acho que nós como marketing, né, quando a gente força a barra para ter o produto quanto antes, né? Mas tem toda uma fase de medição de durabilidade de componentes, etc., que ainda precisa ser feito além da parte de performance que já está... É exatamente isso. A gente não pode liderar um produto comercial sem ter a certeza que ele dura aquele número de horas que o cliente usa antes de fazer a troca do equipamento. Então, nós temos como acelerar, lógico, o processo, nós não temos que ficar esse tempo todo com a máquina, mas temos um número mínimo de horas que a engenharia demanda para ter a segurança de falar, ok, pode ir para o comércio que você está seguro de que você vai ter um produto rentável, né, e durável. O tempo tem que ser respeitado, não dá para colocar carroça depois. É isso aí. E o etanol é o combustível do Brasil, né? É inegável que o etanol... Já existe o etanol de cana e cresce muito o etanol de milho no interior do Brasil, no Mato Grosso, ali no norte do Brasil. Então, o abastecimento começa a ficar melhor para o produtor. É um combustível verde, né? O ciclo do etanol, o fato de ter a planta, etc., torna ele um combustível de baixas emissões e uma otimização de custo muito grande, né? Então, a usina de cana hoje, ela produz etanol lá dentro. Então, imagina os custos de frete que ela tem e o custo com diesel, né? Que vem de fora. Então, isso vai ter um ganho expressivo na vida do produtor. Mas se a gente for olhar uma coisa tão óbvia, tão lógica, o etanol, né? E você vê, são tanto tempo, há tantos anos de estudo, 10 anos, vai parar nas pesquisas, focar em outras coisas, e agora retomaram. E, com certeza, é uma tendência que já vai ser realidade. Para nós estamos seguros de que vai ser uma realidade nesse período de tempo que nós estamos comentando, né? Estamos fazendo o trabalho com todo o cuidado, seguindo todas as etapas realmente para oferecer o produto confiável, né? E a ideia nossa, a gente está começando por uma colhedora de cana e dentro do segmento cana, pela essa questão da disponibilidade que o Code comentou, de ser muito fácil para a usina manejar o etanol, afinal eles produzem o etanol. Mas nós vamos estender essa oferta de motores, né, ao longo do tempo para outros equipamentos
que não são para cana, pode ser para grãos, né? Até para pegar uma estrutura de etanol de milho, né? Então, daqui a um tempo, o cliente vai poder entrar numa loja da Case e com um determinado produto escolher se ele quer um combustível etanol ou se ele quer um combustível diesel. E só lembrando, os motores eles não são flex. Ele vai realmente escolher um motor de etanol ou um motor diesel, mas vai ser uma opção aqui no futuro próximo. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha. Mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Nós temos aí, há pouco tempo, vamos liderar essa transição energética. E a Case entra onde aí nessa parceria com o Brasil, está à frente, já pensando no motor movido a etanol. É isso aí, mas mais uma vez a Case, Jorge, saindo na liderança, né? A gente tem, ao longo dos 180 anos, mais de 180 anos que você falou, a gente tem vários exemplos de inovação que marcaram a nossa história, né? E o etanol com certeza vai ser mais um desses. Hoje, qual é o equipamento menor e o maior que vocês estão lançando aqui na feira? Olha, nós temos na linha de tratores, por exemplo, lançamentos na casa dos 100 cavalos, que é a nossa linha Farmal C, né, de produto que tem 100 cavalos, até um trator articulado de grande potência, o Steiger, que vai até 645 cavalos. Então, todo esse range, nós temos lançamentos praticamente em todas as nossas famílias de tratores. E falar em maior lançamento, não tem como não falar da F10, né? Que é a maior colheitadeira axial do mundo. Então, ela é desproporcional com tudo que existe de colheitadeira hoje no mercado. Você passa muitas horas, né? Um operador chega a passar 10 horas por dia aqui dentro. Então, realmente, tem que ter o conforto para aguentar a longa jornada. Então, o banco tem ar-condicionado, que é independente do ar-condicionado da máquina, um ar-condicionado só para o banco. Ele tem um massageador,
Ele tem as bolsas que inflam para acomodar melhor cada formato, né? Que a gente tem vários tipos de operador, né? Você tem 2 telas de controle, né? Essas telas usam a tecnologia Android, então é como um tablet, como o seu celular, então ela é super amigável, intuitiva. O operador que entra aprende a mexer nela muito rapidamente. A parte de baixo da tela inferior, ela pega toda a parte da máquina trabalhando os grãos, ou seja, o sistema industrial da máquina processando os grãos. Então toda a parte da automação, do automation, ele monitora e controla por aqui. E essa parte de cima é a parte do piloto, que faz ela andar e fazer as manobras, né? E todos os dados de como você tem no painel do seu carro, luzes indicativas e tal, fica aqui também. Essa é a maior do mercado. Essa é a maior axial do mundo, sim. Isso aqui é para soja, milho, já separa o grão, só vai coletar o que interessa para o produtor. Isso daqui, exatamente. Ela engole uma planta toda e lá em cima só tem grãos limpos e inteiros. Isso é importante. Essa máquina é usada pelos sementeiros. Então, se você vai plantar uma sementinha, ela não pode estar quebrada, ela não pode ter uma rachadura na casca, ela tem que estar intacta. Então, a entrega dessa máquina nos grãos da semente, do que sai no graneleiro, ela pode ser imediatamente plantada, que você vai ter a lavoura crescendo normalmente. E também tem um drone, né, com capacidade para esse produto que vocês têm instalado. O drone ele já entra na nossa proposta de solução de tratos culturais e pulverização. Então, nós temos um pacote muito completo para os clientes, né? E começa, lógico, com o próprio pulverizador, que também é um lançamento. Nós estamos trocando toda a nossa linha, renovando 100% da linha, né? Um produto totalmente atual, com toda a tecnologia de ponta, né? Com aplicação localizada, com aplicação seletiva, né? Para entrar naquele conceito que o Conde comentou de não mais fazer aplicação em área total, mas somente aonde precisa. E o drone, ele entra para complementar esse trabalho, porque tem muitas situações onde o pulverizador não consegue trabalhar. Pega dias como esses que nós tivemos chuva para trás. Se você for numa propriedade hoje, ainda está molhado. O pulverizador não pode pulverizar. Mas às vezes uma doença, ela não espera. Por exemplo, fungos são muito agressivos. Eles se desenvolvem logo depois de uma chuva com umidade e com calor. Então você tem que entrar pulverizando. Então o drone, nesse momento, é a solução, né? Ele vai, obviamente, sem tocar em nada, fazer a aplicação e o controle em situações onde, por exemplo, o pulverizador não consegue. Como uma máquina dessas, uma gigante dessas, chega até o produtor? Vai terrestre? Como que é transportada ela? É super complexo. E a F10 ela tem alguns desafios adicionais, Joyce, de fato. A F10 é a única colheitadeira de grãos importada nossa, hoje ela vem dos Estados Unidos, todas as outras nossas colheitadeiras são produzidas aqui. Então ela vem de navio, chega e é transportada, excede ali um pouco, né, os limites de prancha e tudo mais, tem que andar com batedor, mas chega. Vocês têm fábricas no Brasil? Nós temos fábrica em Piracicaba, onde nós produzimos toda a parte de colhedoras de cana, pulverizadores e algumas plataformas. Sorocaba, que é a nossa fábrica de colheitadeiras, e Sorocaba tem um ponto especial ainda. Da nossa série de colheitadeiras intermediárias, que a gente chama de série 160, a fábrica de Sorocaba é a fabricante global. Então, o único lugar que fabrica a série 160 do mundo inteiro é em Sorocaba, e a gente exporta para a Europa, Estados Unidos, para todos os países. E temos uma fábrica em Curitiba, que é a nossa fábrica de tratores e plataformas de grãos. E uma fábrica na Argentina, desculpa, Jorge, também, né, Nilson? Tem uma fábrica em Córdoba também. E a AgriShow representa o quê para vocês? Em termos de vendas, de negócios, é uma das... Com certeza é a principal feira, o tamanho que é, mas o que você apresenta com vocês? Para nós é a nossa feira mais importante, né, em termos de impacto. Todos os lançamentos a gente faz aqui, realmente, né, onde a gente marca o nosso território aqui ao longo do ano, né? E a feira de maior expressão, né, Cone? Em termos das nossas vendas, aí não sei se você tem alguma... Não, tem muitas feiras fora do país que são feiras para você mostrar os lançamentos e uma feira de imagem da marca e tudo mais. Então são feiras de negócio, né, algumas feiras. A AgriShow é totalmente diferente. A AgriShow é uma feira que, além de você concentrar todos os lançamentos que você vai fazer, você concentra boa parte dos negócios ali que os produtores esperam para fazer aqui junto com os times comerciais dos nossos concessionários. É uma exposição de máquina, né?
uma feira de negócios, né? Realmente para nós é uma feira de negócios. Então, todos os nossos concessionários aqui, praticamente do Brasil todo, né? Que aguardam esse momento realmente para receber os clientes e mostrar as novidades, né? E fazer os negócios deles ali, né? É muito importante para eles, para nossa rica. Está mudando a geração mesmo. Então, de quando nós começamos lá nos anos 90, já são os filhos ou os netos daqueles nossos primeiros clientes, né? Então, de repente, hoje entra numa loja, né, uma pessoa, um jovem, né, vestido de tênis, uma roupa esporte, que decide milhões de compras que vai fazer, né? Então, a gente já tem que, a partir daí, né, nos adaptar para essa nova realidade, né? Até a nossa força de venda dentro da nossa rede, se você olhar, mudou, né? Ah, ele é meu amigo, ele compra de mim. Não tem mais isso, né? É realmente você ter que vender e mostrar que tecnicamente aquele produto funciona. E as tecnologias. Jovens gostam de tecnologia. Se você pegar a faixa etária média do produtor brasileiro, é a mais baixa do mundo. Nós estamos abaixo de 50 anos, enquanto nos Estados Unidos e na Europa está perto da casa de 60 anos. Então, assim, a demanda vem deles, né? A demanda vem deles para nós nos ajustarmos com a oferta de produto, com o modo de atender, com os serviços, né, conectados que todos eles gostam. E aí, dentro da própria fazenda, também muda, porque você imagina um operador de uma máquina de 30 anos atrás comparado com o operador de uma máquina de hoje, né? Hoje, muitos dos operadores, né, pelo menos sabem ler ou entendem inglês, né? Porque realmente tem interações que acaba acontecendo dessa forma na máquina, né? Lógico que a gente procura traduzir sempre monitores e tal para facilitar a vida do operador, mas eles têm que ter uma formação, realmente. Então, muitos hoje são técnicos agrícolas e são operadores de máquinas, né? E são muito bem pagos no campo. Mudou totalmente essa relação do operador-máquina também dentro da fazenda, sabe? Colocou um ponto importante. Aquele que ficar esperando, aquele colono de calça larga, em chinelo e chapéu na cabeça... Vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. Mas o segmento mudou muito e é muito rápido, né? A adoção da tecnologia, é inegável que o cara tem que adotar. Então, e isso a gente vê cada vez mais no segmento, né? A gente tem várias parcerias de formação, né? Para garantir a capacitação do time dos nossos clientes ou dos nossos clientes, né? A gente tem parcerias com o Senai, com o Senar, com prefeituras, para formar gente, porque começam a surgir profissões novas, né? São profissões que não existiam, né? Falar em pilotos de drone, pessoas que vão ficar num control room controlando as máquinas, vendo toda a operação. Isso não existia até pouquíssimos anos atrás, né? Então a gente tem que garantir e ajudar isso dos nossos clientes para eles, de fato, usarem as tecnologias que a gente disponibiliza. São tendências que já existiam, que de repente elas vão mudando de novo. Sim. Né? Você pegar, tempos atrás, por exemplo, você começar a trabalhar com um piloto guiado por satélite, foi o primeiro passo, que hoje ele ainda entra dentro do pacote de agricultura regenerativa. Então, e todas as tecnologias que foram surgindo na sequência acabam sendo inseridas no que hoje a gente chama de agricultura regenerativa, né? Quando você pensa em agricultura regenerativa, hoje você fala, por exemplo, em solo, né? Então a gente tem equipamentos já para trabalhar o solo que se enquadram dentro de uma agricultura regenerativa e ajudam nesse processo, né? Onde você, por exemplo, tem sensores nos nossos tratores que controlam a profundidade do preparo, uma profundidade ideal. Tem tipo de discos de corte, por exemplo, que na palhada faz o mínimo movimento possível, porque a gente quer que aquela cobertura fique em cima do solo, né? Esse é um exemplo. Outro exemplo também agora muito popular que a gente já comentou aqui, a própria aplicação localizada, né? A aplicação de defensivo localizado entra dentro de uma agricultura regenerativa também. Então, assim, esse pacote de novas aplicações, de novos produtos, pensando nisso, que o Brasil sempre foi assim. Nós somos pioneiros no plantio direto, né? Se pegar o plantio direto, está aí em, sei lá, 70% da nossa área produtiva de grãos, né? Que é totalmente isso, quer dizer, nós somos o primeiro país a desenvolver uma tecnologia que aquela cobertura vegetal é mantida, então a umidade, estrutura, a vida biológica no solo, nós temos
os solos nós comparados com de outros países que fazem o preparo de solo todo ano, né, são muito bons. Tanto que nós conseguimos, num espaço de tempo muito curto, pegar os solos do Cerrado, que eram super pobres, né, e fazer virar essa potência de produtividade até hoje. Lógico, graças ao Embrapa, que foi criando tecnologias e os produtores adotando, e nós também nos equipamentos, permite você fazer agricultura regenerativa. Eu acho que já está no nosso ciclo. O regenerativo é mais ou menos o modo que o brasileiro já trabalha, sabe? Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Do solo, né? O quanto o solo capta de carbono e o quanto ele está vivo. Porque se você tem um solo sem carbono, é um solo morto, vai ficando areia, né? Então é o quanto está relacionado à saúde do solo e isso garante a perenidade da produção do agricultor também. Tudo isso é importante o quê? Para diminuir o custo do produtor, aumentar a rentabilidade, produzir mais em menor área e garantir a segurança alimentar. A segurança alimentar e a segurança ambiental, né? Porque um solo que capta carbono, ele tira o carbono do ar. Então você está equalizando sua pegada de carbono também. E também é o seguinte, a gente falando do solo, mas também a questão da água, né? No subsolo, nos nossos lençóis freáticos. Então, a água que penetra hoje da chuva, né? Passa pelo solo e vai no nosso lençol freático, ela é muito limpa, né? Quanto mais a gente fizer aplicação localizada, né? Não tiver defensivo químico por toda a área, o solo protegido com essa camada, filtrando realmente os elementos. Então nós temos hoje uma condição de lençol freático que nenhum outro país do mundo a gente tem. Então o cuidado com a água também é muito importante, né? Lógico, né? O ciclo todo da produtividade depende, né? Da chuva e da disponibilidade de água. Então acaba que, né, a gente em vários setores isso tem vantagem. E até para o próprio cliente hoje, que vende o seu grão, dependendo do comprador desse grão, uma indústria, principalmente as europeias, se ele consegue certificar que ele está fazendo uma agricultura sustentável, ele pode ter um preço diferenciado. Então até no próprio produtor ele tem mais uma forma dele ser pago no investimento desse tipo de tecnologia, né? É isso mesmo, acesso a novos mercados, né? O combustível verde de aviação
é um ponto super importante, né? Então o cliente, o produtor, ele tem que ter as métricas para entrar dentro do SAF, que é o combustível de aviação verde. Então, sem dúvida, é uma tendência, não é para o futuro, é para agora já.